1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Muito bem. Ali escrito está: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imercessível coroa da glória. Essa é a orientação na sua carta Pedro faz à sua igreja. Ao contrário dos que muitos possam imaginar, talvez a igreja também imagine assim, o pastor no Antigo Testamento, ele não empurrava as ovelhas. Ele, na verdade, caminhava à frente e as ovelhas seguiam o pastor. Era assim que era feito lá no Antigo Testamento. Então, o pastor gritava de longe, e assim as ovelhas seguiam o pastor. Ou seja, o pastor não é um tangedor, mas aquele que se faz seguir. Aquele que, através do seu exemplo, do seu testemunho, da sua vida, faz com que outros possam seguir. Na verdade, isso é um conceito de liderança. Fazer com que outros possam segui-lo através do seu exemplo, da sua vida. Por isso, lá no versículo 3 diz: não como dominadores sobre a herança de Deus, mas sendo exemplo do rebanho. Sendo exemplo do rebanho. E aí, de 1 a 4, eu queria falar do coração do Senhor, que também é a ansiedade da igreja. É aquilo que a igreja anseia. É aquilo que a igreja espera. Qual o contexto histórico daqui? Os cristãos são chamados de eleitos forasteiros da dispersação. Assim eles são chamados. Assim eles eram considerados. Na região da Ásia Menor, ali eles estavam, como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, atual território da Turquia hoje. Qual era a situação social da igreja? A igreja passava naquele momento por muita pressão, a igreja passava por muito sofrimento, a igreja passava por muita perseguição. Aquilo que alguns cristãos passam hoje, de serem perseguidos por conta da sua fé, nem chega perto, nem sombra daquilo que aqueles cristãos passavam, dos sofrimentos, porque eles faziam bem e tinham o nome de Cristo, por isso chamavam os cristãos. Por isso, essa carta descreve, ela não descreve necessariamente uma perseguição estatal, uniforme, em todo o império. Havia lugares que eles eram perseguidos mais do que outros lugares. Mas retrata aqui um cenário de uma marginalização real. Eles eram marginalizados, com o risco do custo social
eles não tinham nenhum valor, as leis não os amparavam, portanto, eles viviam à margem da lei. E aí eles escolhiam o que nós chamamos de anciões ou de presbíteros naquele mundo, naquele século. E quando nós falamos dos anciões, falamos dos presbíteros, nós queremos dizer que eles eram os primeiros pais da igreja. Quem eram esses pais da igreja? Aqueles que conheciam bem a doutrina, que defendiam a doutrina da igreja. Portanto, aquele que se dispõe ao ancianato tem que ter conhecimento da palavra de Deus, da doutrina da igreja. Tem que ter capacidade de mostrar a razão da sua fé a outros e ensinar a outros a razão da sua fé. Aqueles homens que foram escolhidos lá no primeiro século, os pais da igreja, chama-se pais da igreja, foram os primeiros, os últimos homens que tiveram contato ainda com os discípulos, que viviam com Cristo. Aí chamam-se que essa era a era dos pais da igreja. Ou seja, eles conheciam, ainda tinham contato com os discípulos, que por sua vez tinham tido contato com Cristo Jesus. Assim, esses líderes, eles cuidavam, eles ensinavam, eles protegiam e a sua comunidade. O que eles faziam? Eles cuidavam, ensinavam e protegiam. E a exortação de Pedro, em 1 Pedro 1:4, faz sentido nesse contexto. A igreja então precisava de líderes, a igreja precisava de homens que não abandonassem o povo por medo, por conveniência, que não colocassem seus interesses acima do interesse do povo, mas servissem voluntariamente para ajudar, para estar com a igreja. Esse era o papel que cabia aos presbíteros e anciões, e por sua vez eles eram amados pela igreja. A palavra-chave nessa perícope aqui é apacentar. Se vocês esquecerem de tudo, cuidar do prédio, cuidar dos bens da igreja, pode esquecer de tudo isso, mas vocês não esquecem que é palavra princípio aqui. A condição sine qua non é apacentar, cuidar. Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Para isso também diáconos foram chamados, para cuidar de pessoas. Assim, o verbo aqui é paimonon, que significa pastorear, cuidar, como um pastor. E esse é o imperativo central. Pedro chama os anciões para apacentar o rebanho de Deus. Toda exortação gira em torno do modo como esse cuidado deve ser feito. E aí ele diz como deve ser feito esse cuidado. Ele, primeiro, você não pode ser obrigado a fazer. Não deve ser por obrigação. Segundo, você não deve ter outro interesse que não o interesse do povo de Deus, o interesse da igreja. Você não pode fazer o que você quer. Eu costumo dizer que a criança mimada faz o que quer, mas o adulto faz o que precisa fazer. A criança mimada faz o que quer, adulto faz o que precisa fazer. Infelizmente, há muitos adultos que se portam como crianças mimadas, que querem fazer o que querem fazer e não o que precisa ser feito. Portanto, aqui, esse cuidado deve ser exercitado. E aí diz que não pode ser por obrigação, mas com coração voluntário, disposto e dando o exemplo. Tem que ser o exemplo. Aqui, no seu trabalho, se estiver estudando na escola, no banco de uma academia,
na rua, no seu carro, aonde for. Aonde for. Precisa de homens, então. E essa hoje é a necessidade da igreja. Porque veja, as necessidades humanas não mudaram. A ciência mudou. As conquistas, a era tecnológica onde nós vivemos, mudam muita coisa e fazem com que nós sintamos algumas necessidades que na verdade nós não temos. Por exemplo, quem tem necessidade de um iPhone? Ninguém tem necessidade de um iPhone. Mas alguns pensam que tem necessidade de um iPhone. Na verdade não. Você pode ter necessidade de celular para se comunicar. Eu lembro quando eu entrei no ministério, pastor, não tinha nem telefone. E aí era mais complicado, porque no meu primeiro distrito eu era pastor de Aracaju até a divisa com a Bahia. Então, passava ali, entrava ali pelo interior de Sergipe, eu pegava mais aquela região cítrica de Sergipe. No outro distrito eu fui pastor no Alto São Francisco. E aí eu pegava, tinha o São Francisco, tinha, às vezes para mim ir para uma cidade, quando eu ia de barco, eu levava umas 4 a 5 horas no barcozinho, subindo o São Francisco. Chegar na cidade de Procriar. Poderia ir de ônibus, às vezes perdi o ônibus, mas aí ia de barco. Depois eu fui pastor no Alto Sertão de Alagoas. Pegava ali Palmeira dos Índios até o Alto Sertão do São Francisco e pegava ali Piranhas, as cidades ali do São Francisco. E não tinha nem telefone, não tinha nem celular. E aí a gente, às vezes, eu usava o telefone de um vizinho, que ele deixava eu ligar, ele ligava para uma pessoa, eu tinha um telefone lá na cidade, comunicava, deixava recado. Mas hoje não, hoje a tecnologia melhorou esse aspecto. Você pode ligar ali, dar um recado a um. Vocês receberam vários recados meus aí na questão de, às vezes a associação manda, eu mando direto para vocês. Melhorou. Mas o homem cria necessidades que muitas vezes ele não tem necessidade. Então, nós fomos chamados, e aí, hoje, a igreja precisa de homens precisa ser cuidados. Não só tocar o culto, não só chegar aqui, olha, não só isso, é mais do que isso. É mais do que patrimônio. Pessoas são o maior patrimônio da igreja. Você que está aqui nesta manhã é o maior patrimônio da igreja. Porque você é aquele por quem Cristo morreu. Você é o maior patrimônio. E se nós não cuidarmos de você, vamos cuidar de quê? Tirem todos vocês, fique o prédio. O que nós temos? Nada. Tirem todos vocês, fica o ar-condicionado, os bancos, som, tudo, mas uma boa televisão, se tirarem todos vocês, nós não temos nada. Tudo isso aqui gira por conta de vocês, das pessoas, que tem que ser cuidado. Porque a igreja não é evento, a igreja é rebanho. Coloque isso na mente de vocês, vocês que são anciões. A igreja não é evento, ela é rebanho. E o ancião existe para conhecer, visitar, aconselhar, acompanhar as crises. Esse negócio de você passar por uma pessoa na rua, oi, como é que está? Você não quer saber nada da vida dela. Essa é a verdade. Você está como é que está. Se você quiser saber como vai aquela pessoa, vá visitar essa pessoa. Vá, a não ser que ela não queira. Tem pessoas que não querem, tudo bem. Se respeita, cada um tem o direito de não querer, de não querer. Portanto, às vezes as pessoas passam pelo luto, por um momento difícil, ela precisa ser visitada. Tanto é que nós dividimos toda a igreja do Emerida está em pessoas que estão com cada ancião. E nós vamos cobrar desses anciões, a visita dessas pessoas.
Porque esse é o maior patrimônio. Aquela folha que foi colocada na mão de vocês é o maior patrimônio que vocês têm. É visitar, é cuidar, é saber das dificuldades dessa pessoa. Luto, depressão, pecados recorrentes, conflitos familiares. E uma outra característica que o ancião tem que fazer com que você persevere na fé e não esfrie. Sem ancião, a igreja vira facilmente um palco para programas, em vez de pastoreio. Agora em agosto teremos o pastoreio compartilhado. Eu sei que muitos anciãos trabalham, mas ele pode fazer uma escalazinha, ó. Eu tinha um ancião, ele trabalhava em uma usina, ele era um dos diretores. Na usina você tem 3 diretores. Você tem um diretor, que geralmente é o engenheiro mecânico, na parte dos maquinários da usina. Você tem um diretor administrativo, que cuida do pessoal, que cuida da questão de notas, de compras. Você tem o diretor do campo, que geralmente é um agricultor, e você tem o diretor geral, que é o diretor que manda em todos os diretores. É o diretor geral que representa o dono da usina. E esse irmão era o irmão Francisco, ele chamava de Spielbach. Ele era diretor, ele era um diretor administrativo. E na época da moagem, a usina não para. É 24 horas, irmão. Eu era pastor em Alagoas, então 24 horas moendo ali, não para dia nenhum. Às vezes a pessoa está lá, quebra um pivô lá dentro do canavial, o cara vai lá, liga para o mecânico, acorda o mecânico, ele tem que sair, se for 2 horas, 1 hora da manhã, 3 horas, sai correndo, pega o carro da usina e vai lá, vê lá como é que para consertar. É assim, é uma coisa de louco. E esse irmão, ele tinha visitas, ele tinha estudos que ele dava, e ele falava, é o seguinte, eu não perco muito tempo com algumas coisas na vida, então saio de casa, eu vou para a usina, estou lá, fico lá o dia todo, até não tem hora para sair, saio correndo, vou fazer uma visita, vou visitar, vou dar um estudo. Por quê? Porque a nossa função é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Portanto, a quarta coisa, para disciplinar e restaurar com justiça e misericórdia. Corrigir sem humilhar. Nós temos que corrigir, mas não podemos humilhar. Proteger o rebanho de Deus. Buscar arrependimento e reconciliação. Nós não podemos, temos que apagar as fogueiras, não podemos incendiar mais do que já está. A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor, mas a áspera suscita ira. Mais do que ninguém, temos que ter palavras brandas. Crises internas. Então o ancião, como um homem maduro, e adquire essa maturidade ao longo da sua vida, reconhecido então, para ajudar a manter a igreja focada, e não refém de pessoas, mas focada no seu objetivo. E a função precípua da igreja é salvar. É salvar. Tudo que é feito aqui, o som, essas meninos bonitos que estão aqui na frente, para lá, estão aqui. Tudo isso que você viu aqui hoje tem como único objetivo salvar. Salvar. Tudo. Portanto, o quinto, para tomar decisões sábias e dar o rumo. Igreja lida com prioridade de missão. Olha só, a prioridade da igreja é a missão. A igreja lida com o uso de recursos. Escolher líderes e ministérios. E a igreja lida com crises internas também, que aqui e acolá aparece, porque somos humanos e porque
aonde estiver o ser humano nesse mundo de pecado, haverá crise, haverá problemas. Outra finalidade, para multiplicar a liderança, evitar personalismo. Quando tudo depende de um só, a igreja fica vulnerável. A igreja não pode depender de um só. Se ele cair, a igreja cai junto. Se ele mudar, tudo muda. Se ele adoece, tudo adoece. A igreja não pode depender de um só. Todos nós somos importantes. Você que está aí sentado, você é importante para essa igreja. Isso é muito importante. A sua vida é muito importante. E para formar um culto, uma cultura de exemplo, não só de discurso. E aí o ancião ele tem que pregar com suas palavras, mas através do seu testemunho, através da sua vida. A nossa vida é uma pregação. A vida de cada um de vocês que estão aqui é uma pregação para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão ao lado de vocês, no seu dia a dia. A vida de vocês, ela é uma pregação para aqueles que não têm outra Bíblia a não ser vocês. E vocês são uma Bíblia aberta para aqueles que não têm outra Bíblia para ler. A vida de vocês. E pessoas, elas irão amar a Cristo ou odiar a Cristo, dependendo de cada um de vocês. Cada um de nós. E o ancião, ele tem que estar à frente. Modelam vida familiar, trabalho, santidade, serviço, estabelecem o tom espiritual da igreja. Você estabelece. Por quê? Porque parede, banco, ar-condicionado, telão, eles não têm a capacidade de demonstrar nenhum afeto por ninguém. Vocês têm essa capacidade. A igreja não ama? É porque o irmão não ama. A igreja está fria? É porque os irmãos estão frios. Essa é a verdade. A igreja não será melhor do que a sua liderança. A liderança dela e os membros que compõem essa igreja. Ela não será melhor do que isso. Portanto, nós precisamos de anciãos hoje para pastorear homens maduros, homens que possam ensinar, homens que possam cuidar, proteger e prestem contas à igreja, para que Cristo seja honrado e o rebanho de Deus permaneça firme. Essa é. E ser amada também pela igreja, ser respeitada pela igreja. Que Deus abençoe a cada um dos nossos anciões nesse exercício legítimo do pastoreio. Que hoje se faz tudo, o Senhor faz tudo, mas esquece do que é princípio, do que é mais importante: cuidar do rebanho. Vou repetir? Ancião, você não está aqui para cuidar de coisas. É importante ter. É importante ter um bom rebanho. Você está aqui para cuidar de gente. De gente. Que precisa ser cuidada, que precisa ser amada, que precisa ser orientada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E reconhecendo este momento, nós queremos chamar primeiramente os anciões que serão ordenados. Estão aqui conosco Edson, Sandra, Luiz. Possam vir à frente. Agora queria chamar os anciões da igreja, que já são ordenados. Tem mais algum ancião aqui?
Do lado de cá. Vem que o ancião Leonardo fica aqui do lado aqui, depois a gente vai para uma diferente. Nós costumamos ordenar e usar o óleo, como foi usado em todo momento da história bíblica, alguns não usam, né? E também não tem que não usar, mas nós gostamos de usar porque o óleo é o símbolo do Espírito. Em todo momento que reis foram separados, que a igreja primitiva ordenou, separou homens para um trabalho específico, ela os ungiu com óleo. E nós vamos seguir. Não há nada de mal se não de também. Não há nada de mal. Mas nós queremos assim ter o costume de usar óleo para o tempo. E nesse momento vocês são chamados a esse ministério, estão sendo separados para esse momento, né? Para o ancionado. Então nós vamos ficar assim. Agora vamos fazer uma justiça aqui. Pode falar. Querido e amado Deus, nesse momento, Pai, estamos aqui prostrados aos Teus pés para separar esse ancianato, Senhor Deus, para esse sagrado ministério. Separamos, Senhor Deus, para que eles sejam um exemplo na sua vida, um exemplo, Senhor Deus, no seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos, esposas, pais. Pedimos, Senhor Deus, que nesta manhã Tu separes também, Senhor Deus, usando o óleo que aqui temos, que nós possamos usar este óleo em cada um deles, ungindo nesse momento, Senhor Deus, com óleo. A vida deles, Senhor Deus, seja ungida para a tua honra e para a tua glória, Pai querido. Toma-os, Senhor Deus, em tuas mãos, encontra sobre eles a nossa mão, Senhor Deus. E nós pedimos ao Pai que eles sejam fortalecidos por Ti. Guia os passos deles, Senhor Deus. Que o pecado, Senhor Deus, que Satanás não tenha poder sobre eles, mas que eles sejam protegidos pelos anjos, por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Que sejam eles protegidos, ó Pai, para que sirvam de testemunho para essa igreja, para combater o mal, para levar almas aos pés de Cristo Jesus, para viver uma vida, Senhor Deus, em concordância com a Tua palavra, tendo sabedoria, Senhor Deus, estudando a Tua palavra, estudando a Bíblia, Senhor Deus. Sejam defensores, Pai querido, da Tua doutrina, sejam defensores da Tua palavra, Senhor Deus, possam testemunhar e possam dar a outros a razão da sua fé, Pai querido. Que eles sejam, os seus lares sejam protegidos, livrados do mal, e que as suas vidas, Senhor Deus, sejam protegidas para que eles nunca venham a escandalizar, Senhor Deus, a essa igreja, mas que eles venham
a serem homens de testemunho vivo, homens que preguem a palavra, homens e mulheres que preguem a tua palavra, Pai amado. Amém. Toma este ancianato em tuas mãos. E agora, neste momento, Senhor Deus, eles estão aptos a realizar todos os rituais da tua igreja. Amém. Todos eles, Senhor querido. Pela imposição de mão, pela separação para esse ministério sagrado. Pois nós pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nesse momento, vamos chamar também os nossos diáconos. Como os anciões, os diáconos são separados também para o ministério específico da igreja. Para cuidar da igreja, cuidar dos doentes da igreja, dos necessitados da igreja. A função do diácono não é só cuidar do patrimônio, como muitos, às vezes, eles se enganam nisso. A função do diácono também é cuidar do rebanho de Deus. Visitar e cuidar dos necessitados, porque nós confundimos a missão da ASA. A ASA é uma assistência social, ou seja, ela é uma agência social da igreja para ajudar os lá de fora. É uma porta da igreja para os que estão lá fora. Então ela faz curso, ensina alguns cursos para os lá de fora. Agora, cuidar dos necessitados da igreja, essa é a função do diaconato. Essa é a função. Os necessitados da igreja devem ser cuidados pelos anciões e pelos diáconos da igreja. A ASA, ela pode até ajudar, mas ela não tem, essa não é a obrigação da ASA. A ASA é lá para fora. O membro da igreja tem que ser cuidado pelo seu povo, de diáconos e anciões e líderes da igreja. E vocês representam então esse momento da igreja, vocês são pastores dessa igreja. Na minha ausência, vocês me representam. Eu sei que eu estou sendo bem representado por vocês. Então, nesse momento, nós também podemos nos apegar, porque esse mostra. Nesse momento, ó Pai, separamos estes dois servos teus para o ancianato, Senhor Deus, para o ministério do ancianato, para o ministério do diaconato, Senhor. Separamos ele para que eles exerçam a diaconia nessa igreja, para que eles, Senhor Deus, sejam homens valorosos na tua palavra, para que eles, Senhor Deus, com paciência, com perseverança, cuide da igreja, mas cuide dos membros dessa igreja. Cabe a esses diáconos, Senhor Deus, como missão propícia, criar, cuidar daqueles que estão doentes, dos necessitados,
essa missão, Senhor Deus, princípio é uma missão dada por Ti, dada pela Tua palavra a eles, Pai. Que nunca nessa igreja um doente deixe de ser visitado. Que o idoso deixe de ser visitado por esses homens. Que eles possam levar palavras de segurança, de consolo. Que eles possam, Senhor Deus, cuidar das carências materiais também dos necessitados. Através do suporte da igreja. Que eles possam, Senhor Deus, ter consciência daqueles que são necessitados. Amém. Para cuidar deles, Senhor Deus. Para levar a eles uma palavra de conforto, mas levar também o pão. Levar também o alimento, caso seja necessário. Amém. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã, nós nos ungimos, Senhor Deus, a cada um deles com o óleo, Senhor Deus, símbolo do Teu Santo Espírito. Amém. Separando, Senhor Deus, como foi separado os anciões, separamos esses diáconos para essa grande missão. Impomos as mãos sobre eles, Senhor Deus, nesse instante. E pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito esteja com cada um deles. Amém. Que eles sejam livres, Senhor Deus, de todo mal. Sejam fortalecidos, ó Pai, em suas vidas. Amém. Que as potestades do mal não tenham força e nem poder sobre eles. Que as portas do inferno, Senhor Deus, não prevaleçam e sejam fechadas para eles. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa ser com ele, que eles possam ser conhecedores da Tua palavra. Que eles possam, ó Pai querido, ser fortalecidos por Ti. Que eles possam ser guiados, Senhor Deus, nesta vida, até chegar ao céu. Que eles ajudem pessoas a chegarem ao céu, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, nesse momento, e suplicamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Abraçar aqui esse colega. Nesse momento, só rapidamente um texto. Bom dia, feliz sábado. Vou falar por todos, nós estamos muito emocionados. Certa vez eu ouvi, ancião, você não tem uma vida tão exemplar assim. Você tem um filho fora da igreja, você já brigou com os irmãos aqui na igreja. Estranho, mas não é sobre nós, não é sobre mim. É sobre a capacidade que eu tenho, a capacidade que nós temos de fazer alguma coisa de bom para alguém. E quem viu isso em nós foi o nosso próprio Deus. Amém. Ele que nos escolheu. Se nós não tivermos capacitados, Ele vai dar um jeito de nos capacitar. Amém. E essa capacidade virá porque nós estamos com o coração aberto para aprender. Quero pedir a vocês que nos ajudem nessa empreitada, nessa missão, e que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja viva, e que aqui volte a ser uma igreja tão cheia que não tenha lugar para as pessoas.
Nós estamos aqui de coração aberto e agradecemos todos vocês por estarem aqui hoje. Amém. Louvado seja Deus. Bom, nesse momento nós teremos um momento musical, depois nós faremos a oração final e encerramos esta programação. Lembrando, temos um almoço hoje, todos estão convidados para almoçar conosco. Então, depois do culto, então vamos ter aqui o nosso almoço.